Ela assinou a renúncia com a mão firme, e o silêncio que se seguiu teve o peso de uma sentença não pronunciada. A pena ainda tremia levemente entre seus dedos quando o chanceler pigarreou, como se aquele som pudesse desfazer o que já estava inscrito. A tinta escura brilhava sob a luz das velas, fresca demais para ser arrependida. Do lado de fora da sala, o Palácio de Pedra Branca mantinha sua respiração treinada. Passos contidos, portas que nunca batiam, vozes que não se elevavam acima do aceitável. Ali dentro, porém, sobre a mesa larga de carvalho, existia apenas um papel e uma linha que separava dois destinos incompatíveis. A baronesa Elowen-Sarn não levantou o rosto. Não precisava. Conhecia cada homem presente não pelo nome, mas pelo cheiro da ambição. Couro engraxado, vinho caro, medo de perder privilégio. Conhecia também a si mesma pela forma como fora descrita durante anos. A baronesa lúcida, fria, perfeitamente adequada ao título, e sentiu sem drama essa versão morrer ali. Vossa Senhoria compreende a extensão do ato, disse o chanceler Hadric von, com a entonação grave de quem lê um funeral civil. Renunciar ao título implica renunciar às terras, aos rendimentos, à proteção do conselho e aos direitos hereditários associados ao nome Sarn. Elowen respirou devagar. O ar da sala cheirava a cera, papel antigo e expectativa controlada. Compreendo, respondeu. É por isso que assinei. Um riso curto atravessou a mesa. Sir Belden Ors, um dos conselheiros mais antigos, inclinou-se para a frente com interesse quase divertido. Por causa de um homem, disse, como quem repete uma piada boa demais para deixar passar. Um homem sem nome. A expressão foi escolhida com cuidado. Sem nome não era descrição, era desqualificação. Elowen ergueu os olhos, finalmente. Não havia lágrimas. Havia algo mais desconfortável. Decisão sustentada. Não, corrigiu, por causa do que eu vi, e do que os senhores fingem não ver. O rei não estava presente. Não precisava. O conselho executava o trabalho necessário para manter o trono distante da sujeira. Elowen sempre soubera disso. O poder não grita, ele delega. Está colocando sua família em vergonha pública, insistiu Hadric, agora com piedade profissional. Seu pai construiu este nome. Meu pai está morto, Elowen respondeu, sem elevar a voz. E foi morto por conveniência política, não por doença. Não usem a palavra família como se fosse sagrada nesta sala. O silêncio caiu pesado. Sir Belden estreitou os olhos. E o homem? Perguntou. Onde está seu príncipe sem nome? Se é tão digno, por que se esconde? Elowen fechou a pasta de couro onde guardava as cópias da renúncia. O estalo seco do fecho respondeu antes dela. Porque se aparecer, os senhores o enforcam antes de perguntar o que ele sabe. Ela se levantou. O vestido escuro era simples, sem joias, mas o corte denunciava a origem nobre. Caminhou até a porta sem pedir passagem. Os guardas hesitaram, depois abriram. O corredor pareceu longo como um campo de batalha vencido sem aplauso. Do lado de fora, o vento frio de Hetmar cortava os jardins geométricos. A capital do reino de Darsóvia exibia sua beleza controlada. Fontes limpas, árvores podadas, miséria empurrada para além dos muros. Elowen atravessou a arcada e desceu os degraus sem olhar para trás. O coche que a aguardava não trazia brasão. Apenas rodas e silêncio. Dentro, encontrou uma bolsa simples, uma capa de viagem e uma carta curta, sem assinatura, deixada na noite anterior. A letra era firme, masculina, escrita com pressa. Não venha, eles vão quebrar você para me alcançar. Ela dobrou a carta e a guardou junto ao peito. O aviso não a detinha, apenas confirmava que estava certa. A história começara meses antes, em Caldere, cidade portuária do sul, onde Elowen supervisionava arrecadações. Odiava a função não pela matemática, mas pela mentira. O conselho dizia equilíbrio fiscal. O povo dizia fome. Em Caldere, viu crianças mastigando cascas e homens vendendo ferramentas para comprar sal. Naquela tarde, um tumulto se formou no cais. Um marinheiro fora acusado de roubar pão. Guardas o arrastavam como se arrastassem lixo. Elowen, protegida por escolta, deveria apenas manter a ordem. Mas viu o rosto do homem, não de criminoso, e sim de alguém que já perdera tudo. Ele roubou,
disse o capitão da guarda. É a lei. Elowen desceu do cavalo. O marinheiro tinha as mãos amarradas, o olhar erguido. Qual é seu nome? Ela perguntou. Isso é perda de tempo, resmungou o capitão. Não tenho nome que valha aqui, respondeu o homem com voz rouca. A frase a feriu não por pena, mas por verdade. Em Darsóvia, nome era proteção. Sem nome, você era parte da maré. Mais tarde, num depósito vazio atrás da alfândega, Elowen voltou a encontrá-lo. Não mais acuado. Atento, observador como quem aprendeu a sobreviver. Você fala como nobre, disse ele sem reverência. E você fala como alguém que já viu o palácio por dentro, ela respondeu. Já vi por fora o suficiente, ele disse. Chamava-se Narek. Pelo menos era o nome que ofereceu. E naquele instante, sem romance algum, Elowen atendeu ao chamado que mudaria tudo. Ele não pediu ajuda na primeira noite, e isso foi o que a convenceu a escutá-lo. Narek apareceu novamente ao cair do sol, quando o cais de Caldere começava a cheirar a peixe velho e desespero recente. Não se aproximou da escolta nem chamou atenção. Ficou à sombra de um armazém, como alguém acostumado a existir apenas quando necessário. Elowen o reconheceu antes que qualquer guarda percebesse sua presença. Reconheceu não o rosto, mas a maneira como observava as rotas, os navios, os homens, como quem conta algo que não fecha. Não vim pedir nada, ele disse quando ela se aproximou sozinha. Então veio arriscar, Elowen respondeu. Arrisco todos os dias, Narek disse. Hoje só escolhi falar. Ele não entregou nomes, entregou padrões, armazéns desviados, taxas ignoradas, cargas que entravam vazias e saíam cheias. Falava sem raiva, como quem descreve clima. Elowen ouviu com atenção que raramente concedia a conselheiros. Aquilo não era denúncia, era anatomia. Por que eu? Ela perguntou. Narek demorou a responder. Por que você ainda pergunta? Disse. E por que não vomitou quando viu? Naquela noite, Elowen não dormiu. Releu contratos antigos, comparou pesos, lembrou reuniões em que números eram ajustados com sorrisos. Pela primeira vez, viu o desenho inteiro. E viu também o risco: se falasse, seria contida. Se calasse, seria cúmplice. Os encontros passaram a acontecer em lugares que não pediam testemunhas. Uma oficina de redes, um porão de taberna, o fundo frio de uma igreja vazia. Narek trazia provas imperfeitas. Elowen trazia acesso. Nenhum dos dois prometia nada. A aliança nasceu da necessidade de não mentir para si mesmos. Você sabe que isso termina mal, Narek disse certa vez enquanto apontava rotas num mapa gasto. Tudo termina, Elowen respondeu. Algumas coisas só terminam limpas. Ela começou a testar limites. Pediu relatórios antigos. Fez perguntas em público que pareciam técnicas demais para serem políticas. O conselho percebeu. Primeiro vieram convites, bailes, jantares, propostas de casamento. Depois advertências gentis. Por fim, ameaças bem escritas. A senhora está se afastando do papel esperado, disse Hadrick von, numa audiência privada. Talvez o papel esteja errado, Elowen respondeu. O nome de Narek não era mencionado, ainda. Mas o cerco se fechava. E então, numa manhã sem aviso, ele desapareceu. Nenhum bilhete, nenhuma sombra, nenhuma confirmação de morte, apenas ausência. Elowen procurou discretamente. Usou intermediários, pagou silêncio, ouviu mentiras, nada. A cidade engolira o homem sem nome como sempre fazia. Foi quando a ordem chegou. O conselho determinava que Elowen se casaria com um duque viúvo aliado ao rei. Consolidar terras. Calar rumores. Tornar o desvio uma nota de rodapé. Ela pediu tempo. Recebeu prazos. Sem Narek, o risco mudara de forma. Agora era pessoal. Elowen entendeu que seria usada como ferramenta final para fechar a história. E decidiu quebrá-la antes. A renúncia veio dias depois. Ao deixar Hetmar, Elowen sentiu o peso real do que perdera. Sem título, não havia portas abertas por obrigação. Havia apenas estradas. Ela escolheu a do sul. Viajar sem escolta era aprender a desaparecer. Elowen aprendeu rápido. Dormiu em estalagens onde ninguém perguntava demais. Pagou preços injustos sem corrigir. Observou. Ouviu.
Onde havia inspeção, havia medo. Onde havia medo, havia rastro. Em Tressel, ouviu 2 homens discutirem o fechamento do porto de Caldere. Em Lunaret, guardas revistavam viajantes por ordens vagas. Ela respondeu com verdades parciais e passou. A água guiava, como Narek escrevera. Que a água não mentia. No moinho de Lunaret, um homem chamado Rovik confirmou o que ela temia. O homem que você procura passou por aqui, disse. Cansado, inteiro. Elowen seguiu. Caldere a recebeu como ferida aberta, navios parados, homens esperando. Silêncio pesado demais para ser normal. Ela entrou pela parte baixa, onde o poder não gosta de ser visto. Encontrou Narek numa oficina de redes remendando cordas. Não se levantou quando ela entrou. Você veio, disse. Eu avisei, ela respondeu. Eu pedi para não vir. Eu li e discordei. Ele estava mais magro, os olhos os mesmos. Atentos, desconfiados de promessas. Renunciou mesmo, ele disse. Renunciei, ela confirmou. Agora sou um problema sem etiqueta. Narek fechou a porta. Seu conselho acelerou, disse. Fechou o porto, limpou livros. Querem apagar antes que alguém veja. Elowen espalhou cópias sobre a mesa. Então vamos mostrar fora do alcance deles. O plano era simples e perigoso. Exposição gradual. Guildas externas. Capitães independentes. Juízes cansados da capital. Criar ruído onde o conselho não mandava calar. Isso vai te colocar na mira, Narek disse. Já estou, ela respondeu. Naquela noite dormiram em lugares diferentes. Não por prudência apenas, mas porque o que nascia ali não tinha nome seguro. Não era fuga romântica, era convergência sob risco. E quando as botas começaram a soar na rua, Elowen entendeu que a aliança proibida tinha sido selada. Não com promessas, mas com escolha consciente. A paciência cobrou juros naquela mesma noite, e ninguém saiu ileso da conta. Elowen deixou a oficina antes que o cerco se fechasse por completo. Não correu. Caminhou com a naturalidade treinada de quem sabe que a pressa denuncia. Seguiu o canal até onde a água escurecia e o cheiro de sal se misturava ao de lama antiga. Parou numa salina abandonada, onde paredes descascadas guardavam silêncio suficiente para decisões ruins parecerem boas. Ali, trocou a capa por roupas simples e queimou uma das cartas que ainda carregava. Não por medo, mas por cálculo. Prova demais, cedo demais, morre sufocada. Na cidade, os guardas fizeram barulho suficiente para espalhar medo e pouco o bastante para não justificar explicações. Era o método favorito do conselho, sugerir culpa antes de formular acusação. Elowen soube que a procuravam quando um peixeiro lhe ofereceu água sem cobrar. Em Caldere, gentileza gratuita era aviso. Ela passou o dia escrevendo 3 cartas. Uma para a Guilda dos Armadores do Norte, outra para a Liga de Moinhos do Interior, a terceira para um juiz de fronteira conhecido por desprezar interferências da capital. As cartas não acusavam, mostravam datas, pesos, rotas, o suficiente para forçar perguntas que não aceitavam silêncio como resposta. Ao cair da tarde, um menino deixou um saco pequeno à porta da salina. Dentro, pão duro e um bilhete curto, letra conhecida. Prenderam 2 capitães, ainda não vieram por mim. Elowen fechou os olhos por um instante. Narek estava jogando o jogo mais perigoso, visível demais para ser apagado em silêncio, invisível demais para ser protegido. Ela respondeu com 3 palavras escritas na parte interna do saco. Não recue agora. Na manhã seguinte, Caldere acordou com o porto reaberto parcialmente. A palavra parcial tornara-se instrumento político. Elowen viu navios pequenos entrando, grandes esperando. Viu algo mais importante. Homens falando alto demais sobre o fechamento. O barulho começava a escapar do controle. Narek apareceu ao meio-dia sem aviso. O rosto denunciava noites curtas e escolhas longas. Você devia ter saído da cidade, disse. Eu saí, Elowen respondeu. Voltei quando ficou perigoso o suficiente. Ele sentou-se no chão, cansado. Prenderam Isen e Marvek, disse. 2 que falaram comigo. Vão soltá-los se não encontrarem nada. Elowen disse, tentando manter a lógica. Vão quebrá-los se encontrarem, Narek respondeu. E sempre encontram algo. O silêncio entre eles não pedia consolo.
pedia decisão. Hoje à noite, Narek disse, um navio parte para o norte com cópias. Se chegar, muda o jogo. E se não chegar? Elowen perguntou. Então você precisa estar longe quando me pegarem. Ela fechou a bolsa. Eu vou com o navio. Não, Narek disse. Se você aparecer, ele afunda. Se eu não aparecer, ela rebateu, ninguém garante que ele saia. Eles se encararam medindo perdas. O amor, ali, não oferecia abrigo. Oferecia a escolha ruim contra a escolha pior. Há outra coisa, Narek disse por fim. Você perguntou meu nome. Elowen assentiu. Não conte agora, ela disse. Se contar, vira alvo com formato. Já sou, ele respondeu. Ainda não o certo, ela insistiu. À noite, o cais parecia respirar. Gente demais para uma partida discreta. Guardas circulavam com atenção preguiçosa, o tipo que finge não ver até ser tarde. Elowen manteve-se à sombra, observando a escada de carga. O navio era pequeno, casco gasto, capitão nervoso. 5 minutos, disse o capitão sem olhar. Depois disso não vi ninguém. Elowen subiu. Não levou mais do que precisava. Ao descer, parou. O som veio primeiro. Botas. Depois, vozes. Agora, disse o capitão, empurrando. O navio se afastou sob gritos contidos. Elowen sentiu o corpo tremer, não de medo, mas de cálculo cumprido. Do cais, viu Narek dar 2 passos à frente, visível demais como prometera. Guardas o cercaram, não bateram ainda, levaram-no. O navio avançou. Calderi virou uma linha de luz. No terceiro dia, o capitão recebeu sinal do norte. As cartas tinham chegado. No quarto, chegaram notícias piores. O conselho anunciara um inquérito para apurar excessos locais. Excesso era a palavra que precedia o sacrifício. Elowen desembarcou numa enseada e seguiu por terra. Encontrou aliados improváveis. Mercadores cansados, um juiz curioso demais, um bispo que odiava impostos sem justificativa. O barulho virou coro. O conselho respondeu com ordens contraditórias. O poder começava a tropeçar no próprio eco. Quando voltou a Calderi, dias depois, a cidade estava suspensa. Guardas cansados, capitães soltos demais e uma notícia correndo de boca em boca. O homem sem nome seria transferido para Hetmar para esclarecimentos. Esclarecimentos, ela sabia, significavam palco. Elowen entrou na cidade à noite. Foi direto ao depósito onde o mantinham. Um guarda a reconheceu não pelo título, mas pelo erro que ela representava. Você não devia estar aqui, disse. Eu nunca devia ter estado em lugar nenhum, Elowen respondeu. Abra. Ele abriu. Narek estava sentado no chão, mãos livres. O rosto machucado, os olhos vivos. Você chegou, disse. Eu prometi pouco, ela respondeu. Cumpro tudo. Amanhã vão me levar à capital, Narek disse. Querem que eu fale, o que eu sei. O que eu sou. Elowen respirou fundo. Então fale, disse, mas não do que eles querem. Ele a encarou. Meu nome, disse Narek, é Aurelion. O mundo mudou de peso naquele instante. Não pelo som do nome, mas pelo que ele carregava. O nome não ecoou. Ele assentou como poeira antiga finalmente tocando o chão. Elowen não repetiu Aurelion. Não precisava. O peso do que fora dito já havia alterado o ar do depósito. Um nome antigo, lateral à coroa, apagado por conveniência décadas antes. Não um herdeiro. Um erro que aprendera a respirar fora dos registros. Aurelion observou o rosto dela com atenção silenciosa, pronto para recuar se visse medo. Viu outra coisa. Ajuste. Um príncipe, ela disse por fim, sem teatralidade. Um resto, ele corrigiu. Sem direito, sem herança, sem lugar. Comprova, Elowen respondeu. E isso basta. Passos ecoaram do lado de fora. Vozes, metal contra metal. O tempo deles encolhera. Elowen tocou o braço dele firme e se afastou antes que o gesto virasse despedida. Não era hora de promessas. Na manhã seguinte, a transferência foi anunciada como procedimento administrativo. Mentira limpa feita para público. Guardas alinharam-se no cais. O mensageiro do conselho leu acusações vagas. Perturbação da ordem. Difusão de informações falsas. Ameaça ao equilíbrio fiscal. Palavras largas para esconder alvos pequenos. Aurelion foi conduzido sem algemas. Custódia aberta. Erro calculado.
Prender demais seria confissão. Soltar demais, risco. Elowen caminhou entre a gente comum, não como baronesa, mas como testemunha. Olhos a reconheceram pelo incômodo que causava, não pelo título perdido. Fale apenas quando perguntarem, murmurou um guarda cansado, quase solidário. Aurelion assentiu. O caminho até Hetmar foi lento. Paradas longas, escoltas trocadas, perguntas repetidas. Em cada vila, alguém reconhecia o padrão. Em cada porto, surgiam cópias. O barulho não crescia em grito, crescia em rumor persistente. O conselho respondia com comunicados contraditórios. O poder começava a tropeçar no próprio eco. Em Hetmar, a audiência foi marcada como esclarecimento público, um palco sem cortina. Aurelion entrou numa sala grande demais para a verdade confortável. Juízes sentaram-se como se fossem neutros. Conselheiros como se fossem inevitáveis. O rei não estava ali. Mediria o custo depois. Diga o que sabe, disse o juiz principal cansado. Aurelion não pediu clemência. Não acusou pessoas isoladas. Descreveu sistemas, rotas, pesos, contratos, nomes suficientes para orientar quem quisesse olhar. Falou com a calma de quem sobrevivera sem nome por tempo demais para desperdiçar palavras. Quando perguntaram quem ele era, respondeu apenas uma vez. Aurelion, disse. Fui apagado para que caminhos ficassem limpos. O silêncio não pôde ser recolhido. Do lado de fora, Elowen entregava documentos a quem aceitasse recebê-los. Não escolhia aliados por ideologia, mas por fadiga. Mercadores cansados. Um juiz de fronteira curioso demais. Um bispo que odiava impostos sem justificativa. A verdade avançava como água. Não quebra portas, infiltra. O conselho reagiu com linguagem. Falou em linhagem irrelevante, questões técnicas, ordem necessária. Não funcionou. Quando um nome é silenciado por décadas, ele volta carregando perguntas que não pedem permissão. Aurelion foi mantido sob custódia aberta. Falava apenas quando solicitado. Nunca pedia nada. Isso desconcertava mais do que qualquer denúncia. Um juiz perguntou o que ele queria. Que parem de chamar roubo de equilíbrio, respondeu. O rei apareceu uma vez sem anúncio. Sentou-se ao fundo, ouviu, saiu mais velho. Naquela noite, 2 conselheiros perderam cargos. Um contrato foi aberto, um imposto suspenso, pequenas concessões para evitar ruptura maior. É o máximo, disseram a Elowen. É o mínimo que evita sangue, ela respondeu. Aceitaram porque não tinham escolha melhor. Na manhã da decisão informal, Aurelion foi libertado sem reconhecimento de linhagem, livre o bastante para respirar, invisível o bastante para não virar bandeira. Elowen recebeu o direito de permanecer em Hetmar sem restituição, sem título, sem proteção formal, com responsabilidade intacta. Eles caminharam juntos pela ponte baixa, longe das câmaras. Não houve discurso, houve vento. Você perdeu tudo, Aurelion disse. Eu larguei. Elowen corrigiu. Perder é quando tiram. E agora? Ela olhou a cidade que fora dela por obrigação. Agora eu escolho sem precisar explicar. Aurelion assentiu. O nome dele, agora público, não o tornava príncipe, tornava o alvo menor. Bastava. O barulho diminuiu. Não cessou. A aprovação coletiva não foi vencer. Foi aguentar o tempo que a verdade leva para ferir. E ambos sabiam que ainda doeria. O título caiu primeiro. O amor veio depois, como consequência, e não como prêmio. Hetmar acordou durante semanas com rumores demais para qualquer decreto controlar. O nome Aurelion atravessou salões e tabernas, não como reivindicação de trono, mas como prova de método. Um nome apagado para que rotas ficassem livres. Um homem reduzido a silêncio para que contratos respirassem. O conselho tentou conter o impacto com frases gastas. Falou em estabilidade, em exceção, em passado irrelevante. Nada colou. Quando uma mentira dura décadas, a verdade não precisa gritar para ferir. Elowen permaneceu na capital sem se esconder. Não como baronesa, aquilo estava encerrado, mas como presença inconveniente. Entregou documentos quando pediram, respondeu quando chamaram, recusou proteção formal. Dormia pouco. Comia quando lembrava. Não buscava vitória. Buscava consequência sustentada. Aurelion foi mantido sob observação leve, livre o suficiente para não virar mártir,
contido o bastante para não virar bandeira. Falava pouco, observava muito. Quando lhe perguntavam se queria algo em troca do que expusera, respondia sempre o mesmo: quero que os números parem de mentir. O rei adiou audiências, mediu custos, perdeu aliados, ganhou tempo. O sistema não caiu. Sistemas raramente caem, mas abriu rachaduras visíveis. 2 conselheiros foram afastados. Contratos específicos passaram por auditoria externa. Taxas portuárias foram revistas. Pequenos ajustes que juntos alteraram a maré. É insuficiente, disseram alguns. É o possível sem sangue, Elowen respondeu. E o possível naquele reino já era ruptura suficiente. Quando a decisão final foi comunicada, veio limpa e cruel como sempre acontecia. O conselho manteria a estrutura, o rei manteria a distância. Aurelion seria oficialmente libertado sem reconhecimento de linhagem. Elowen teria permissão para permanecer em Hetmar, mas sem restituição, sem título, sem direito à herança futura. É o máximo, disseram. É o mínimo aceitável, ela respondeu. Aceitaram porque não havia alternativa que não expusesse mais. Na manhã seguinte, Elowen e Aurelion caminharam juntos pela ponte baixa que ligava o bairro antigo ao centro administrativo. Não houve testemunhas oficiais. Apenas vento e o som da água contra a pedra. Você perdeu tudo, Aurelion disse, sem drama. Eu larguei, Elowen corrigiu. Perder é quando arrancam. E agora? Ela olhou a cidade que fora sua por obrigação e agora era apenas cenário. Agora escolho sem precisar explicar. Eles não prometeram permanência, não falaram de futuro. O amor que os unira não pedia juramento público, pedia espaço para não ser usado como moeda. Partiram no mesmo dia, não juntos, não separados o bastante para virar esquecimento. Direções próximas, silêncios combinados. Meses depois, Caldere funcionava melhor. Não justa, melhor. Navios pequenos circulavam. Pesos eram conferidos 2 vezes. Alguns homens perderam cargos. Outros aprenderam a mentir com mais cuidado. Hetmar seguia poderosa, menos limpa. Elowen abriu uma casa de contas no litoral. Nada de brasões, nada de favores. Ali, números precisavam fechar para alguém comer. Ganhou respeito sem precisar de título. Ganhou inimigos por não aceitar exceções. Aurelion trabalhou rotas. Ajudou capitães a ler contratos. Aparecia onde precisava, sumia quando convinha. O nome dele não virou bandeira. Virou aviso. Nunca se casaram, nunca anunciaram nada. Quando perguntavam, Elowen respondia sempre do mesmo jeito. Eu escolhi alguém que escolheu ficar de pé. E num reino acostumado a dobrar pessoas para salvar símbolos, isso foi mais subversivo do que qualquer coroação. O legado não foi romance, foi possibilidade. Eles nunca foram vistos juntos nos lugares onde o poder costuma olhar. Elowen aprendeu rápido que a ausência também constrói reputações. Sem título, sem escolta e sem brasão, tornou-se alguém difícil de catalogar. A casa de contas que abriu no litoral não tinha nome nobre na porta. Apenas horários claros e livros abertos. Comerciantes desconfiavam no início. Depois voltavam. Não por lealdade, mas por previsibilidade. Números que fecham alimentam mais confiança do que promessas. Aurelion não ficou. Também não partiu por completo. Circulava entre portos, rotas e vilas com a naturalidade de quem nunca pertenceu oficialmente a lugar algum. Quando surgia, ensinava. Quando partia, deixava regras simples escritas à mão. Nunca usava o nome inteiro. Não precisava. Bastava que soubessem que alguém já tinha pago o preço de falar. Hetmar continuou sendo Hetmar. O conselho aprendeu a esconder melhor. O rei governou com mais cuidado. Não houve justiça plena. Houve vigilância. E em reinos antigos, isso já é mudança. Às vezes, Elowen recebia bilhetes curtos, sem data, sem assinatura. Apenas observações práticas, uma rota reaberta, um imposto corrigido, um contrato revisto. Ela não respondia. Guardava. Algumas vitórias precisam ficar sem testemunha para durar. Nunca falaram de casamento. Nunca precisaram. O amor que sobrevivera à renúncia não pedia selo, pedia distância suficiente para não ser usado como ameaça. Quando se encontravam,
Era por acaso calculado. Conversavam pouco. Entendiam muito. Certa vez, um jovem aprendiz perguntou a Elowen se ela não se arrependia. Do título, ele insistiu. Ela pensou antes de responder. Títulos prometem proteção, disse. Escolhas exigem responsabilidade. O rapaz não entendeu completamente, mas guardou. Anos depois, quando um novo escândalo sacudiu o litoral, alguém mencionou em voz baixa que aquilo só era possível porque uma baronesa um dia assinara a própria saída. O nome não foi repetido, não importava. O que importava era que alguém, em algum momento, escolhera ficar de pé sem aplauso. E isso continuava funcionando.